pessoal, meu nome é Wellington, sou professor de matemática aqui do Guilherme, da Escola Guilherme, tá? Eu estarei falando com você agora sobre o nosso tema de estudo durante essas 2 semanas anteriores sobre fração, tá? Vou estar lembrando vocês alguns conceitos de frações para podermos seguir avançando nesse tema, tá? Primeira coisa é a identificação da fração. Fração nada mais é que repartir em igualdade, ou seja, repartir um objeto em partes iguais, tá? Repartir uma certa quantidade em partes iguais, tá? Repartir uma imagem em partes iguais. Isso é fração. Fração nada mais é do que partir um todo em igualdade, tá? Aqui eu tenho uma ideia de uma folha de papel, né? Tá aqui desenhado uma folha. Eu fui e dividi essa folha em 3 partes, tá? Eu quero representar essa parte pintada em forma de fração, tá? Como é que eu posso representar essa parte pintada em forma de fração? Primeiro, a parte considerada sempre vai ficar no numerador, porque a fração, né, sempre vai ser representada pelo numerador dividido, quer dizer, essa barra aqui dividido pelo denominador. Eu sei que vocês gostam de falar parte de cima, parte de baixo, mas isso não é interessante, porque dentro do significado matemático, né, embaixo e em cima não dá muito certo, porque os livros sempre vão trazer, né, numerador e denominador, tá? E tem que aprender corretamente, tá? Então a parte do numerador sempre é aquilo que eu estou considerando, tá? Eu estou considerando que eu quero a parte pintada, então só tem uma parte, dividido pelo total de partes, o denominador total de partes que aquela folha foi dividida. A folha foi dividida em 3 regiões, 3 partes, então 1 sobre 3. Eu posso estar falando 1 sobre 3, tá? Mas a escrita desse aqui, falar, né, é diferente um pouco de você escrever. Então se eu for escrever isso aqui, né, significa 1/3. Tá? 1/3. É assim que escreve a fração. E se eu quisesse considerar, agora eu não quero considerar mais a parte pintada, eu quero considerar a parte que eu não pintei. Então, aqui a nossa fração da parte que eu não pintei, vou colocar aqui em cima, né? A parte que eu não pintei é 2. E o total de parte que eu dividi do desenho, 3. É assim que eu represento a outra parte, a que eu não pintei, tá? Então, isso aqui, se lê 2/3. Tá? É escrita 2/3. 2/3. Então, a ideia de fração é pegar um todo e repartir em igualdade. Ou seja, lembra que a professora ensinou lá no 5º ano de divisão. Dividir é repartir em igualdade. A ideia de fração é a mesma coisa, é repartir em igualdade. Pegar um todo e repartir em igualdade, tá? Aqui eu tenho um outro desenho, tá? Circular, tá? E eu quero representar a parte pintada em fração. A parte pintada em fração, primeiro eu vou pegar essa parte que eu estou considerando, que é a parte pintada, o que eu quero representar, tá? Então, sempre a parte que eu quero, né, que eu estou considerando, eu coloco no numerador. Então vai ficar 4 dividido pelo total de partes que foi repartido o desenho. O desenho foi partido em 8 regiões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 8. Tá? Pronto, essa é a minha fração. De 4 partes pintada do total de 8. Ou seja, pode inverter, né? Do total de 8 partes que foi dividido o desenho, eu pintei 4. Essa é a ideia de fração, tá? Como se lê essa leitura aqui? 4/8. 4/8. É a leitura, tá? O nosso triângulo. Né? Eu quero saber a parte pintada. De novo. A parte pintada que eu estou querendo saber para transformar em fração, representar a parte pintada em fração em relação a tudo, né? Então é 1 dividido pelo total de partes que está o desenho.
1, 2, 3, 4. 4 regiões tudo do mesmo tamanho. Então, 1/4. Isso aqui se lê, né? No caso já falei, 1/4. Se eu quisesse representar a parte não pintada, eu quero representar a infração a parte não pintada. A parte não pintada é essa parte em branco. Então, eu estou considerando agora só a parte em branco. Então, é 3 partes brancas. Dividido pelo total de partes do desenho. 3 mais 1, 4. Isso aqui se lê 3/4. Tá? Aqui, voltando no nosso desenho do círculo, eu posso representar também a parte não pintada em fração. A parte não pintada, não pintada. A parte não pintada tem 1, 2, 3, 4. 4 sobre o total de parte, que é 8. Tá? Então, deu o mesmo resultado porque a figura está repartida no meio. Tá? 4 partes pintadas e 4 partes não pintadas. Tá? Se lê 4/8. Bom, se vou dar a ideia de se tiver assim 1/11, como é que se lê isso? 1, né? Essa fração aqui, eu vou colocar 1/11. Como é que se lê? Né? Aqui se lê 11 avos. A partir do 10, né, nós temos que colocar a palavrinha avos. Tá? 11 avos. Essa fração aqui, ó, que eu representei. 11 avos. Tá? Então, essa é a ideia de representação a partir do desenho, representar uma fração. Beleza? Essa é a primeira ideia. Um abraço, até a próxima. Pessoal, vamos dar continuidade na questão de fração com alguns problemas relacionados à fração. Tá? Vamos estar lendo esse probleminha aqui e verificar onde que eu posso estar utilizando a questão das frações aqui. Fração. Em uma sala de aula, 30 alunos, sendo que 12 são meninos, 18 são meninas. Qual que é a razão entre os meninos e o total de alunos? Bom, aqui razão, quando ele coloca razão aqui, é uma relação, ou seja, é uma fração, é uma divisão. Tá? Então, se envolve divisão, eu posso estar representando isso por uma fração. Tá? A fração que ele quer aqui, tá? Que é meninos em relação ao total de alunos. Meninos são quantos? Meninos são 12. São 12 meninos. Então, o que eu estou considerando é os 12. 12 está para dividido pelo total de alunos. Qual que é o total de alunos? 30 alunos. Então, dividido por 30. 30 alunos. Tá? Bom, então ficou 12 sobre 30. Do total de 30 alunos, 12 são meninos. Essa é a minha razão. Ou seja, transformei ele em essa linguagem em fração. Tá? Agora, meninos, meninas em relação, né, ao total de alunos. Beleza, eu tenho que considerar as meninas, que vem primeiro, é 18 meninas. Em relação ao total, que é 30. 30 alunos. Ou seja, dos 30 alunos da sala, 18 são meninos. É assim que eu passei essa informação aqui em fração. Então, a ideia de razão nada mais é que uma divisão. E divisão é uma fração. Tá? Então, a ideia aqui é uma comparação entre meninos e o total da sala, meninas e o total da sala. Tá? Na A e na B. Na C, né, que está aqui logo aqui do ladinho, tem uma comparação também. Comparar o total de meninas em relação ao total de meninos. Ou seja, eu tenho que comparar as meninas, que é 18, em relação ao total de meninos. O total de meninos é 12. Então, eu tenho 12 meninos. Tá? É uma comparação. Ou seja, essa razão que indica uma divisão, total de meninas dividido pelo total de meninos na sala. Beleza? Essa é a ideia de você fazer uma razão. Tá? Razão nada mais é que divisão. Né? E divisão em partes iguais é uma fração. Tá? A outro probleminha aqui, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair um número par? Tá? Primeiro, probabilidade indica uma fração também. Tá? Então,
O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar que no dado a quantidade de números. O dado tem 6 faces, né? Um dadinho, vou desenhar aqui, um dado. Tá, um dado. Cada face dele é numerado, tem um 1, tem um 2, tem um 3, tem um 4, tem um 5, tem um 6. Então o dado, ele tem o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Bom, a parte que ele quer que você considere é que esse número seja par. É a parte que ele quer que considere. Então, par, dentre esses números aqui, os que são par é o 2, o 4 e o 6. São pares. Tá? Então, agora eu tenho que transformar isso em uma fração. Tá? A parte que eu tenho que considerar é ser par. Então, ele vai no numerador. Então, fica 3 sobre... Por que 3? Par pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 6. Então, 3 possibilidades. Então, vem o 3. E a parte total, né? Quantas partes tem o dado? São 6 faces. Então, são 6 números. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, aqui vem o 6. Tá? Então, essa é a nossa probabilidade. 3/6. Tá? Então, quando falar em probabilidade, ele está indicando que você faça uma fração, ou seja, faça uma divisão. Tá? Então, sempre você vai ter que fazer, na casa da probabilidade, é tirar todas as possibilidades. Né? No caso, pode cair o 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E para ser par, ele pode cair o 2, o 4 e o 6, porque é no lançamento de um dado. Ou seja, vou jogar um dado para cima e verificar o que ele cai na minha mão. Pode ser que não aconteça isso aqui, mas é possibilidade. Pode ser um evento sair um número par, tá? Mas nem sempre acontece. Tá? Então, probabilidade é a ideia de chances, de incertezas, né? Então, se é probabilidade, é uma fração que eu quero, tá? 3/6. Every single day